Olá, amigo, olá, amiga. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro. Chegamos finalmente à metade do mês, né? Nossa lição 7, finalzinho da lição 7. Nós estamos aqui estudando a semana sobre a crença em Deus, a fé verdadeira. É uma fé que é baseada na experiência com Deus, no relacionamento com Deus, na busca com Deus, que nos dá base firme para que, independente do que aconteça, nós mantenhamos nossa fé, nosso coração junto a Deus, assim como Abraão, que acreditou e fez o melhor para Deus, deu tudo que tinha para Jesus, né? Deu o seu melhor. Maria, que deu o melhor em forma de gratidão a Deus. Nós vimos também a transformação da vida de Tomé, que acreditou, né, depois de ter visto, infelizmente. Jesus repreendeu ele por isso, por causa da sua incredulidade. Jesus ele nos pede muito que nós acreditemos na sua palavra, mas para acreditar, a gente precisa ter relacionamento. Realmente Jesus precisa ser nosso companheiro de vida, para que nós possamos ter uma experiência real e verdadeira com ele. Peço a você que curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham essa experiência. Vamos mostrar Jesus ao mundo, sermos testemunhas, sermos sinais vivos de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador do mundo e que um dia esse Senhor e maravilhoso Salvador virá para nos buscar. Ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. Isso também nos diz a lição da semana. Nós vimos que tudo que nós precisamos para acreditar em Deus está na Bíblia, na palavra dele. Eu peço a você que leia comigo a palavra de Deus. Que todas as manhãs, todos os dias, nós possamos buscar aqui no nosso canal esse relacionamento com Deus, buscando esse compromisso com Ele. Peço a você que leia comigo agora o Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos lá, a João, no capítulo 20, finzinho ali do Evangelho, onde nós temos a mensagem para hoje, o nosso estudo adicional, hoje, sexta-feira. Capítulo 20, no verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí Tomé reconhece Jesus como seu Senhor e também o seu Deus. E também continua o verso bíblico dizendo assim, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. No final ali do Evangelho, no capítulo 20, Jesus nos dá a tarefa de anunciar o Evangelho ao mundo, de sermos também testemunhas. E João nos diz que tudo o que precisamos para acreditar, para afirmar a nossa fé, está aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que João escreveu, movido pelo Espírito Santo, foi para que nós acreditássemos nas evidências que ele apresenta de Jesus. Ele prova, através de todos os capítulos, todos os versos, todos os testemunhos de pessoas, de sinais e maravilhas, que Jesus é Deus e que Jesus é homem, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, mas também é Deus. Senhor meu e Deus meu. É uma das frases finais aqui do Evangelho de João. Existe um texto que diz o seguinte: muitos que são inclinados à dúvida se justificam, dizendo que se lhes fosse apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Querido irmão, querida irmã, nós não somos como Tomé muitas vezes? Somos. Nós desacreditamos, né, do testemunho das outras pessoas. Nós não acreditamos nelas, nós pomos Deus à prova, né? Se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, eu não vou acreditar. Nós pedimos que Deus coloque, faça os seus milagres, né? Colocamos condições para acreditar em Deus, e não é isso. Nós devemos acreditar sem ver, mas com base no relacionamento que temos com Deus. Você acha mesmo que Abraão sacrificaria o seu filho simplesmente porque Deus pediu? Ele fez isso porque acreditou em Deus. E por que ele acreditou? Porque ele tinha fé, porque ele conhecia Deus. Você e eu só vamos fazer os sacrifícios necessários e sermos gratos a Deus por isso se tivermos também relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não vamos entender as ações dele. Aí vem a fé, né? Acreditar que mesmo sem saber, Deus está guiando nossas vidas. Deus está à frente. Eu não sei o que está passando na sua vida nesse momento, quais são as suas lutas e dificuldades, mas tenha certeza de que em todos os momentos Deus está presente na sua vida. E um dia Deus lhe dará as respostas. E se está acontecendo alguma coisa ruim, é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem, mas nem todas as coisas são bem. Mas é para o nosso bem, o bem maior, para a nossa vida eterna, que é o grande alvo de Deus para as nossas vidas. O texto aqui ele continua dizendo que a gente fica julgando, né? Julga Tomé porque ele não acreditou, mas muitas vezes nós somos assim também como ele. Ah, porque se eu estivesse lá no deserto, vendo os milagres de Moisés, eu acreditaria. Será mesmo? Ah, se eu vivesse nos tempos de Jesus e visse os milagres de Jesus, eu acreditaria e seria fiel a Deus. Será mesmo?
Tomé ele é um exemplo completamente humano de quem nós somos, muitas vezes incrédulos, mas Deus nos perdoa porque Ele sabe que nós somos carne mortal, cheios de pecado, e nos cobre com seu Espírito e nos justifica através do seu sangue, e nos dá o poder para acreditarmos e termos relacionamento com Ele. Nós somos assim como Tomé, mas precisamos acreditar. Sem ver, ter uma fé viva, baseada na palavra de Deus. Aqui o texto nos diz o seguinte, que as pessoas que acreditam que são melhores que os outros, que não seriam incrédulas como Tomé foi, essas pessoas vão colocando ali o desejo do seu coração em primeiro lugar, né? E vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, para o mal, de reclamar, de se queixar, não sabem o que fazem. Muitas vezes nós endurecemos nosso coração para Deus, deixamos de acreditar em Deus. Só olhar a vida dos líderes religiosos. Quem mais conhecia a Bíblia como eles? Os detentores da palavra de Deus. Mas quando Jesus se apresentou para eles, o que eles fizeram? Eles não acreditaram. Nós podemos muitas vezes correr esse mesmo risco. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Isso está no livro O Desejado de Todas as Nações. Nós precisamos ter uma base de fé firme e sólida no que Deus diz através da Bíblia Sagrada. E terminando nosso estudo dessa semana, vamos pensar aqui em 4 perguntinhas que vão nos ajudar a refletir sobre a fé verdadeira, a fé viva, né? A fé de Deus que brota no coração de relacionamento com Deus, já que a fé também é um dom de Deus. Qual é a diferença entre a fé de Abraão e a fé de Tomé? O que aprendemos com eles? Abraão acreditou sem ver, né? E seguiu a palavra de Deus. Tomé teve que ver para acreditar. Qual foi a diferença? Por que isso aconteceu? Porque Abraão tinha relacionamento com Deus. Tomé, infelizmente, cegou o seu coração. Ele não tinha um relacionamento real com Cristo. Ele tinha um companheirismo com Jesus, mas ele não acreditava de verdade. Não no Messias verdadeiro, não nas palavras que Jesus havia dito durante 3 anos e meio. Ele desacreditou em Deus. Então, para termos um relacionamento real, precisamos ter uma fé real. Para termos uma fé real, precisamos ter relacionamento e passar tempo com Deus, para ouvir a voz de Deus, assim como Abraão. Segunda pergunta. Apresente seu testemunho de Jesus. Como as pessoas fizeram ali nos dias de João? Apresente seu testemunho. Beleza. Aí vem a pergunta. Embora os relatos sejam diferentes, cada pessoa tem sua experiência, né? Sua experiência, seu testemunho com Deus, tudo diferente. Eu de uma forma, você de outra, as pessoas na Bíblia de formas diferentes. O que as pessoas dizem e como testemunho do Senhor? Que tipo de testemunho nós damos? Existe alguma coisa parecida nos testemunhos que todos nós damos? Sim, tem. Jesus transformando as nossas vidas. Jesus nos dando a purificação. Jesus nos dando a salvação. Todos os sinais que Jesus fez no Evangelho de João são sinais que apontam para Ele. E todos os testemunhos que nós damos é diferente de quais sejam os testemunhos, como cada um fala de Jesus, todos nós testemunhamos de quem Ele é, do relacionamento que nós temos com Ele. São similaridades. Eu tenho certeza que você está pensando em muitas outras similaridades também. Então isso são sinais de quem é Jesus na nossa vida. A pergunta 3 nos fala sobre Pilatos, que perguntou o que é a verdade. Bom, a verdade é Jesus. E essa verdade que seja uma verdade viva no seu coração, que seja também no meu coração, porque Jesus é a luz do mundo. Ele que nos dá a luz da verdade, nos apresenta aquilo que nos tira das trevas e nos dá a vida e a vida eterna. E a última pergunta, a pergunta 4 do nosso guia de estudos, diz assim, pede para nós lermos o livro de Daniel no capítulo 2 e também no capítulo 7, e diz assim, embora as pessoas da época de Jesus conhecessem esses capítulos, conhecessem as profecias bíblicas, que vantagem nós temos em ver o cumprimento das profecias e assim encontrar mais razões para crer? Nós já vimos na lição da semana que eles tinham promessas, nós temos o cumprimento. Então nossa fé pode ser muito maior do que simplesmente estar lá vendo os milagres de Jesus. Aquelas pessoas esperaram por muito tempo, muitas pessoas morreram sem ver, algumas pessoas viveram ali nos dias de Jesus e também tiveram essa experiência maravilhosa de cumprimentos, mas nós ainda mais que somos próximos da volta de Jesus, dos momentos finais da história desse mundo, nós temos a chance de ter uma fé viva, forte, fortalecida, porque Jesus já mostrou
tudo que nós precisamos para acreditarmos e para sermos salvos. É isso que o Evangelho de João nos diz, né? Tudo que é necessário foi registrado para a nossa salvação. E agora serve como testemunho. E agora nós devemos também testemunhar ao mundo do amor de Deus, de quem Ele é, como sinais vivos de Jesus no tempo do fim. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo estudo da lição da semana, em que aprendemos sobre os sinais, sobre os testemunhos e como nós podemos ser testemunhas vivas, sinais vivos de Jesus como nosso Senhor, Salvador e Redentor. Obrigado por tuas bênçãos. Obrigado pelo estudo da semana. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, hoje é sexta-feira. Se prepare para que seu coração receba Jesus hoje e que amanhã, no Santo Sábado, você possa descansar no Senhor. Lembre-se sempre, nessa vida é você e Deus. Até o nosso próximo estudo. Semana que vem nós estudaremos a lição 8, já passamos da metade, então, dos estudos desse trimestre. E a partir da manhã, a lição 8 diz, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos continuar aí estudando o Evangelho de João. Fique com Deus, fique em paz. Até o nosso próximo estudo.